A humildade é uma virtude silenciosa. Ela não faz barulho, mas destrava portas que o orgulho mantém trancadas. Esse canal fala sobre recomeços e sobre como construir uma versão mais virtuosa, com quedas, caos e uma vontade sincera de crescer. E no episódio passado, nós iniciamos a parte 1 dessa jornada falando sobre virtudes, onde a gente viu um pouco sobre o que são as virtudes, por que elas importam na nossa vida e por que eu escolhi a coragem sendo a primeira virtude que nós trouxemos aqui para discutir. Só que tem uma coisa, coragem sozinha, ela não se sustenta por muito tempo. Se ela não vier acompanhada de uma outra virtude que o ego normalmente detesta. Mentira! E é aqui que começa a nossa conversa de hoje. Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo? Todo recomeço, ele exige uma coisa que o nosso ego odeia, que é voltar pro nível 1 com dignidade. E para isso, meu amigo, não dá para ir com o orgulho inflado. Porque quando o orgulho tá inflado, ele pesa. E aquele que tá pesado, ele não consegue recomeçar. Ele só se arrasta. Hoje, então, eu quero falar de uma virtude que ela parece ser super simples, como a própria essência dessa virtude. Mas se você olhar de perto, essa virtude é uma das mais importantes. Hoje, a gente vai falar de humildade. Para começar, então, a nossa conversa de hoje, eu quero trazer alguns pontos de vista que eles são bem particulares meus. Então, eu peço humildemente que você ouça antes de começar a me criticar. Só um pouquinho. Quando eu começo a pensar sobre humildade, a imagem que vem assim mais forte na minha cabeça é como se fosse uma mão aberta. Sabe quando tu tá apegado, parece que está com a mão fechada, segurando uma imagem de uma pessoa que tu precisa parecer ser? A humildade, pra mim, ela vem como se fosse essa mão aberta. Ela tem a coragem de admitir que, beleza, eu ainda tô aprendendo as coisas que são importantes sobre a vida. E isso não é uma fraqueza. Na verdade, isso é um sinal de maturidade. É plausível. É? Outra imagem que vem muito forte assim na minha cabeça, pensando sobre a humildade, e talvez pra você que venha dos anos 90 também seja, é a figura do mestre humilde. Como várias referências que a gente tem na cultura pop e no mundo real também, que é aquele senhorzinho que ele levou anos pra ficar proeminente em alguma área, que ele realmente tem uma habilidade que é genuína e ele carrega uma história, assim, um background cheio de altos e baixos até ele conquistar um patamar de sabedoria. Mas mesmo com tudo isso, ele continua sendo aquela pessoa que ela é bem simples, ela é humilde e ela não tenta estar o tempo todo provando que ela tem uma habilidade ou que ela é melhor que alguém. Ela não tem essa coisa de querer humilhar os que não chegaram nesse patamar de excelência que ele chegou. Muito pelo contrário. Ele tem o carinho, ele consegue ter a atenção de querer ajudar e de querer fazer com que o outro, que tá com uma busca verdadeira, ele também consiga alcançar esse patamar. O mestre humilde, na verdade, ele tem um prazer genuíno em fazer com que os seus alunos ou os seus discípulos, eles consigam alcançar uma verdade e algo que torne a vida deles melhor. E esse mestre, ele carrega uma certa presença, só que ela não é forçada. E esse é o grande ponto. A humildade, ela tem esse cheiro de presença sem espetáculo. Na minha visão, eu acho que a humildade, ela é um filtro que ela separa dois tipos de pessoa. A pessoa que quer crescer e a pessoa que quer aparecer. Retire o que disse agora. Eu não sei se você lembra daquele filme O Último Samurai, que ele é lá do início de 2000. O filme, ele tem esse personagem que é interpretado pelo Tom Cruise, que a gente fica o tempo todo no filme achando que a história é sobre esse cara. Mas, na verdade, o Último Samurai, ele se refere ao Katsumoto, que é o líder lá dos samurais. Só que ele é um líder, ele tem essa presença tão humilde que nos momentos que o Katsumoto ele demonstra autoridade, ele não é espalhafatoso quando faz isso.
Ele tem uma presença que não carrega praticamente nenhuma arrogância. E ele tem essa calma, né, de que não precisa esmagar ninguém ou impor autoridade para ele ser respeitado pelos companheiros. E para mim, isso é muito emblemático, porque o Katsumoto, ele é um líder forte, ele é um cara que tem sabedoria. Só que ele não transforma essa autoridade dele em um espetáculo. Na minha ótica, ser humilde não é ser bonzinho ou aceitar qualquer coisa que te entregarem. Não! Humildade é reconhecer o tamanho real das coisas. O seu tamanho, o tamanho do outro e principalmente a profundidade da vida. Sabe? É aquele tipo de situação que tu consegue dizer eu errei sem ter que morrer por dentro. Eu tenho muito forte pra mim que nossos erros, eles não são a nossa identidade. Eles não definem quem a gente é. Eles são apenas um acontecimento passageiro. Claro, a menos que tu permita que esse erro se torne a tua identidade. A pessoa humilde, ela tem, né, essa capacidade de conseguir receber uma crítica sem transformar isso numa guerra. Porque, para pensar, até mesmo numa crítica que foi desferida para te detonar, se tu conseguir incorporar esse espírito da humildade, tu vai conseguir tirar uma sabedoria daí de dentro. Ou será que não? Porque muitas vezes um hater teu, ele vai te dizer uma coisa que os teus amigos mais leais, eles não têm coragem de te dizer. Ah, não, aí ele extrapolou. O negócio é tu ouvir a crítica, ver se faz sentido, se não, vida que segue. A humildade, ela consegue te colocar esse espírito, né, de olhar pro outro e reconhecer, cara, ele sabe uma coisa que eu não sei. Mas sem um olhar de inveja, e sim com a admiração. Eu admiro muito o mestre Bruce Lee, e ele tem uma mentalidade, um espírito, que é mais ou menos assim: na vida, ninguém é melhor que ninguém. As pessoas, elas só estão em momentos diferentes. Porque eu acho que a humildade, muitas vezes, ela gera esse equívoco. Ah, pra mim, ser humilde, eu tenho que achar que todo mundo é melhor do que eu. E não é bem assim. As pessoas, elas estão em momentos diferentes. Só que quando eu perceber que alguém tem um aprendizado que eu não tenho ainda, eu ter a humildade de reconhecer isso e não transformar isso numa guerra de ego. Tentar ficar colocando pesos e medidas nas pessoas. Ou seja, o orgulho não é só eu querer viver uma experiência, mas é eu querer ser validado, aplaudido e reconhecido. E isso vicia. Se eu fosse você, eu parava com isso. E caminhando nessa direção, tem um outro ponto de vista que eu acho bem interessante. Uma falsa noção de que a quantidade de recursos financeiros que a pessoa dispõe é crucial para definir a dificuldade que ela tem ou não em ser humilde. Dizem que é mais fácil ser humilde quando a gente tem menos poder em mãos. Mas eu não acho que seja assim. Eu não acho que a pessoa que é pobre tem mais facilidade em ser humilde ou a pessoa que é rica tem mais dificuldade em ser humilde. Eu acho que ambos enfrentam tentações diferentes. Às vezes, quando tu tem muita grana, tu pode cair no orgulho de dizer, eu sou melhor porque eu tenho mais. Ou, às vezes, quem não tem grana pode cair naquele orgulho disfarçado de, eu sou melhor porque eu sou simples. É aquele tipo de pessoa que tá sempre afirmando que é simples para poder se sentir superior. Até a simplicidade, ela pode virar palco de orgulho se a pessoa precisa se firmar por causa disso. Então, não tem a ver com condição financeira, mas, na verdade, o orgulho, ele se apresenta quando a pessoa tem uma necessidade de se sentir importante. Humildade, então, não depende do saldo bancário. Dinheiro. Depende muito mais do quanto que tu aguenta ficar em paz sem precisar receber aplauso. E vamos ser honestos, né? Tem dia que a gente quer aplauso até por lavar uma louça. Ai, olha que eu sendo responsável e organizado. Puxando aqui a figura do mestre de novo, eu pensei assim, um mestre de verdade, seja na ficção ou seja na vida real, ele não tem essa necessidade de ficar diminuindo os outros para poder validar o seu poder. Esse tipo de pessoa, ele geralmente quando entra num debate, ele não entra para vencer. Ele entra para entender a visão do outro, para ajustar um ponto de vista e, claro, com humildade, trazer um ensinamento. E
E pra mim isso faz muito sentido, porque um cara que é um mestre de verdade, ele sabe que por mais que ele tenha um conhecimento numa área, sempre existe mais camadas pra se aprender. Um conhecimento, ele nunca tem um fim. Pode reparar que quem tem sabedoria de verdade, ele não tem essa ansiedade de logo provar que sabe que é detentor desse conhecimento. Ao contrário do patife, que ele tem que estar sempre se provando pros outros, sempre dizendo que ele é o que sabe, munido de muita arrogância e pouquíssima empatia. Pode reparar, um mestre de verdade que carrega essa virtude da humildade, ele não tem vergonha de dizer, esse ponto aqui eu não sei. Ele tem esse entendimento de que não saber um determinado assunto ou aspecto não vai diminuir o legado que ele tem. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Se deparar com um novo conhecimento, algo que ele não sabia, na verdade, só mantém essa chama acesa dentro do mestre humilde de continuar aprendendo mais. Eu até comentei no vídeo que eu fiz falando sobre mestres lá na primeira temporada, que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de mestre que ele tem uma relutância em se atualizar na sua própria área. Porque esse mestre, geralmente, ele vai defender que o conhecimento dele é único e é insubstituível. Mentiroso! Porque seja qual for a área em que um mestre esteja atuando, seja qual for o conhecimento que ele é detentor, o conhecimento, ele não é uma coisa fechada que não se renova. Eu tenho muito forte pra mim que o conhecimento, ele é algo vivo. Conforme a gente vai estudando, vai aprendendo mais, conforme a própria ciência vai evoluindo, a gente vai percebendo que coisas antigas, elas, na verdade, estavam com alguns equívocos. Então, o conhecimento, ele continua sempre se renovando. E é importante para alguém que tenha a humildade de querer ensinar os outros a estar sempre atualizado, ou seja, ter a humildade de continuar também sendo um aluno. Acho que está assumindo um compromisso eterno. Como diria o nosso genial humano Albert Einstein, quanto mais eu aprendo, mais eu percebo o quanto não sei. E é isso, né? Aquela pessoa que está buscando uma profundidade real em algum conhecimento, ela tem que ter em mente que ela precisa estar sempre aberta a aprender um pouco mais sobre aquilo. Agora falando sobre recomeço e humildade. Para pensar. Recomeço é basicamente tu ter que admitir que tu não é ainda a pessoa que tu gostaria de ser. E eu sei, isso pode doer um pouco. Porque o ego, ele quer manter essa nossa fantasia do protagonismo. Mas qualquer recomeço, ele exige a gente olhar para a realidade sem maquiagem. Eu não acredito. E por isso fracassa. E aqui entra a humildade como uma chave. Humildade para admitir que você precisa aprender. Humildade para começar um novo conhecimento do zero. Humildade para poder errar em público. E humildade para ser iniciante sem se odiar por isso. E digo mais, pode ser pior ainda. Quando o recomeço se dá, vamos dizer assim, numa meia-idade, que é, por exemplo, o meu caso, eu já tô perto dos 40, e a gente já teve algum êxito em outra área de atuação, isso mexe muito com o nosso senso de identidade. Porque, no momento, eu era perito em uma área, e agora eu sou um iniciante de quase 40 anos. Essa é exatamente uma das batalhas que eu tenho travado nesse momento. Que é sair de uma área onde eu não quero mais atuar, onde eu não me sinto realizado, e ir para uma área nova, não sendo mais um garoto. E tendo que lutar e ficar bastante vigilante com essa vozinha que fica na nossa cabeça dizendo: já é tarde para começar, tá muito velho para isso. É punk, meus amigos. Punk rock. Você que tá vendo isso sabe do que eu tô falando. Mas, por outro lado, tem um ponto aí. A verdade é que uma pessoa como eu, que já teve uma trajetória em outros caminhos, não tá recomeçando necessariamente do zero. Eu trago, sim, uma bagagem comportamental através das experiências que eu já vivi,
E, de certa forma, elas vão servir de sinergia para esse novo caminho que eu quero começar. Guarda essas palavras. Independente do novo caminho que tu tá traçando, nenhum conhecimento anterior foi em vão. É vivendo que se aprende. Se você tá vivendo esse mesmo momento que eu tô vivendo agora, por exemplo, eu acho que é muito interessante a gente se questionar sobre uma coisa. É pior viver trabalhando numa coisa que não nos traz mais satisfação e nem felicidade? A ilusão da segurança. Ou se arriscar em um caminho que tem o potencial de nos fazer nos sentirmos realizados? Eu te deixo esse questionamento. Quando eu paro para olhar o quanto que o orgulho ele pode travar a nossa vida, eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão e entender que, nesse momento, quando a gente tem essa percepção, a gente tem duas escolhas. Ou eu solto esse orgulho e fico numa boa em receber críticas, inclusive as minhas próprias, ou eu deixo esse orgulho me travar onde eu sempre estive. Essa evitação da crítica, a vergonha, até a timidez, eu acredito muito que, de certa forma, elas são produtos desse orgulho exacerbado. Acho que tá na hora de você cair um pouquinho, na real. Porque muitas vezes a pessoa tá vivendo um momento de vida que ela tá muito infeliz, só que ela é tão orgulhosa que ela não consegue admitir que ela fez escolhas erradas. E aí ela não consegue dar esse passo pra trocar de rumo. Então, ela prefere viver engolindo essa infelicidade e ela nem tenta mudar. E quando a gente tá recomeçando, como eu falei, sendo uma pessoa um pouco mais sênior, né? Vamos dizer assim, um pouquinho mais de idade, essa questão da crítica, ela é muito forte. Principalmente se vir de um instrutor ou de alguém que está nos ensinando, um professor, ou por que não um mestre, que ele é mais jovem. Porque a gente tem essa convicção na nossa sociedade de que a pessoa mais velha, ela tem que saber mais do que a mais nova. E isso afeta muito forte a gente. É uma coisa que é difícil de enfrentar. Então, receber críticas já é uma coisa difícil. Receber crítica de alguém que é mais novo que a gente, que tem, às vezes, muito menos experiência de vida, é mais difícil ainda. Isso pode ser uma coisa pesada. Mas quando a gente consegue passar essa barreira e receber críticas numa boa, isso se torna libertador. Porque a gente conseguindo incorporar esse espírito que a virtude da humildade nos entrega, a gente consegue ter a liberdade de poder aprender e de não ter que carregar esse fardo de estar certo o tempo todo. E para quem tá num caminho de aprendizado, principalmente em algo novo, e muitas vezes eu quero acreditar em algo que a gente quer aprender, a gente precisa soltar a mão, abrir essa mão de ter que estar sempre certo. Mandou bem. Ele mandou bem, sim. Trazendo aqui as palavras do sábio humano Confúcio, nossa maior glória não reside no fato de nunca cairmos, mas sim em levantarmos-nos sempre depois de cada queda. Humildade é um treino prático. Não adianta só achar bonito ser humilde. Tem que aplicar isso na tua vida. E na minha opinião, isso faz muito sentido. Porque eu não me torno humilde só quando eu decido ser humilde. Eu me torno humilde quando eu tento ser humilde. É a ação que faz toda a diferença. E a gente tem que colocar mais força ainda e treinar mais, tentar mais, principalmente quando a gente vem de uma experiência de vida em que praticamente a gente nunca foi humilde. Então, a gente tem toda uma construção dentro da nossa mente, vivendo de um jeito, que muitas vezes foi com orgulho e soberba. E agora que a gente decide assumir a humildade e que a gente reconhece que não é humilde, a gente tem que fazer um esforço extra, a gente tem que se empenhar mais ainda nisso. Uma coisa eu tenho muito forte pra mim. A velocidade em que eu tomo uma decisão na minha mente e decido mudar, e a velocidade em que eu vou aplicar isso no mundo real e fazer essa ação se tornar concreta na minha vida, são velocidades bem diferentes. Eu tomar uma decisão e decidir agora eu quero praticar humildade é uma coisa. Eu praticar e chegar a lapidar essa virtude até me tornar uma pessoa humilde é uma outra bem diferente. E vamos ser sinceros, todo mundo, inclusive você aí que tá me assistindo,
se acha humilde. A sociedade é hipócrita. Até a gente entender o que significa isso de verdade. Se eu te perguntar agora se você é humilde, eu aposto que você vai me dizer que sim. E se você me disser que não, que você é orgulhoso, então eu acho que seria um momento interessante de pensar se esse orgulho ele tem mais te ajudado ou te atrapalhado na tua vida. Tem uma prática bem simples que eu acho bem legal e poderosa. Quando alguém te corrigir ou discordar de algo que tu tá dizendo, tu segura essa ansiedade de logo devolver uma resposta, pelo menos por uns 5 segundos, dá uma respirada e responde. Faz sentido, me fale mais. Essa é a sua ideia? É impressionante como isso muda a conversa. Essa atitude, ela tem um poder tremendo de modificar o nosso interior que tu não imagina. A gente não tem o hábito de ouvir pontos de vista que a gente não concorda. E a gente quer logo cortar o outro para já dar uma resposta. Tu pode ter um exemplo disso bem forte naqueles debates 30 contra 1, que é só um gritando por cima do outro, falando assim, o outro nem terminou. E no fim, eles não concluem nada. E quando tu dá esses 5 segundos, tu respira e fala essa frase, né? Faz sentido, me fale mais. Tu dá um comando pro teu cérebro pra aguardar e tá mais receptivo ao que o outro vai dizer. Por mais que depois tu discorde, não concorde, tá tudo bem. Mas tu vai começar a se tornar uma pessoa que ouve um pouco mais e não tá só querendo se defender ou logo cortar o outro e não deixar ele falar. E isso é uma postura de quem tem humildade. E para finalizar o vídeo, eu queria deixar uma mensagem que ela pode até parecer contraintuitiva, mas ela faz muito sentido. Humildade é liberdade. Humildade é o que te permite recomeçar sem quebrar por dentro. Porque o orgulhoso, ele não recomeça, ele precisa estar certo. E quem precisa estar certo o tempo inteiro, fica preso. A humildade, pelo contrário, ela te dá uma força silenciosa. Você aceita que não chegou ainda, mas continua andando. E é dessa forma que o recomeço inteligente se torna possível. E agora eu quero saber de você, agente do destino, em que área da tua vida que o orgulho mais te trava? Deixa aqui nos comentários se você for humilde o suficiente para fazer isso. Então como é que vai ser, hã? Um longo período de silêncio? Ou um comentário maldoso? Fala! E digo mais, eu te faço um pequeno desafio. Nas próximas 48 horas, tu faz um teste. Quando tu receber uma crítica, tu não vai se defender, tu vai só observar. E se quiser deixar mais interessante o desafio, tu vai ainda responder: faz sentido, me fale mais. E se esse episódio te ajudou, fortalece aqui o nosso humilde e corajoso movimento batizado poeticamente de A Ordem dos Agentes do Destino. Que é esse movimento que estamos fazendo de pessoas que querem se desenvolver e que querem buscar as melhores virtudes, colocando isso pra dentro de você. Te inscreve aqui no canal, não esquece de deixar o teu curtir, compartilha com um brother ou uma sister que tá fazendo um movimento de recomeço na vida, mas que tá sofrendo por ser orgulhoso. Lembra que tudo tá conectado e a tua atitude de compartilhar pode fazer a diferença em outras vidas. Na minha, com certeza vai fazer. E no próximo episódio, nós vamos falar da última virtude, que ela, na verdade, é praticamente um antídoto para você parar de sofrer. É através dessa virtude que você vai conseguir destravar o seu caminho rumo à tua versão mais desejada. Porque tem coisas na vida que elas só começam a mudar quando a gente para de brigar com a realidade e começa a usar essa realidade como base. Ficou curioso para saber que virtude é essa? Fica ligado então, ativa o sininho e cola comigo aqui no próximo vídeo do canal. E claro, continue fluindo como uma folha ao vento na corrente do destino. Eu te desejo uma ótima semana, um grande abraço e até o próximo vídeo. Muito obrigado.